Deus havia dito a Moisés, ou por meio de Moisés, e isso está registrado lá em Levíticos capítulo 26, está registrado em Deuteronômio de 28 a 30, de que se o povo se desviasse da palavra de Deus, eles perderiam a terra prometida. Os irmãos lembram disso? Bênção e maldição, toda aliança é compromisso. Você que é casado sabe disso. Um dia você fez um compromisso diante de Deus e das pessoas, de ser fiel, não é? De cuidar, de obedecer, de honrar. Aliança envolve compromisso, e Deus fez uma aliança com seu povo quando tirou o povo dele lá do Egito. E tinha deixado claro para o povo: se andar no meu caminho terá bênção, mas se desviar do meu caminho terá maldição. E se insistir no desvio, né, se persistir no erro, no pecado, vai ser tirada a terra prometida, tão amada, tão querida, e que custou tanto para eles chegarem lá, 40 anos de caminhada depois da saída do Egito. Bênção e maldição. E Deus ainda enviou vários profetas. Antes de Daniel, Deus envia vários dos seus profetas para lembrar o povo de que deveriam confiar em Deus, deveriam se voltar para Deus e obedecer a palavra do Senhor. Mas nenhum deles ouviu, eles não ouviram aos profetas. Deus levanta Isaías, e ninguém deu ouvido à pregação, ninguém deu ouvidos à pregação de Isaías. Deus levanta Jeremias, ainda nesse tempo, aliás, foi lido um texto aqui da mesma época, né, da invasão, da primeira invasão de Nabucodonosor, quando Jeremias não vai para o exílio da Babilônia, ele é exilado no Egito. Ele não vai para o mesmo lugar, mas também foi exilado. E Jeremias clamando, chorando diante das pessoas e de Deus para que as pessoas se voltassem para o Senhor. Mas ninguém deu ouvidos à palavra do Senhor por meio de Jeremias. E aí vem a crise de Abacuque. E Abacuque diz: Senhor, como pode o Senhor levantar os caldeus para nos corrigir? Logo os caldeus, tão cruéis como são. E Abacuque entra em crise, mas ele termina o livro com aquela declaração maravilhosa: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não é? Ainda assim eu me alegro no Senhor. Mesmo que tudo dê errado, eu vou me alegrar no Senhor. É a mensagem dada também por Abacuque, mas o povo não deu ouvidos aos profetas e o exílio foi inevitável. Mas é interessante que ainda há um outro pano de fundo para a gente poder entender o motivo pelo qual eles foram parar no exílio. Um exílio de 70 anos na Babilônia. Eles foram parar lá, um dos motivos, porque um rei muito amado, muito temente a Deus, o rei Ezequias, ficou doente. Os irmãos lembram dessa história? E ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele busca o profeta Isaías, e Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Os irmãos devem lembrar, está registrado lá em Isaías 38, está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Deus concede ao rei Ezequias 15 anos. Quem dera ele morresse antes, porque os 15 anos foram uma tragédia, foram cheios de tragédia. E uma delas é Merodach-Baladão, o rei anterior a Nabucodonosor, o rei caldeu da Babilônia, resolve fazer aliança com Ezequias, manda presentes para o rei Ezequias. Vem uma comitiva enorme para presentear e se alegrar com a saúde de Ezequias. E Ezequias abre todo o seu reino. Ezequias mostra tudo o que havia no seu reino para aquela comitiva de Merodach-Baladão. Isaías chega diante do rei Ezequias e diz: o que você fez? O que você mostrou a Merodach-Baladão? E Ezequias diz: eu mostrei tudo o que há no nosso reino. E aí Isaías, de maneira dura, por isso que a igreja não pode se envolver com os governantes, porque a igreja é profeta. E Isaías chegou para o rei e disse assim: porque você fez isso, tudo o que você mostrou vai ser levado cativo. Toda a descendência, todos os utensílios do templo, todos os tesouros do seu reino será levado cativo. Talvez você pense assim: poxa, mas esse nosso Deus é cruel demais. Por que Deus faz um negócio desse? Só porque mostrou para um rei aquilo que havia no reino? É que na verdade essa ideia de mostrar é fazer aliança. Ezequias está confiando mais nos acordos políticos do que em Deus nessa hora. A nação assíria, o Egito, todos grande potência e o povo de Deus ali no meio.
E de repente vem Merodach Baladão fazendo amizades com o rei Ezequias. Ele viu nisso a chance de ser protegido pela nação que estava acabando com as outras nações. E ele resolve fazer aliança com Merodach Baladão. A palavra de Isaías foi dura, dizendo: porque você não confiou no Senhor, você vai perder tudo o que você tem. A tragédia só foi seguindo cada vez mais. E é interessante, um dos comentaristas do livro de Daniel, um dos excelentes comentaristas, Ian McDuig, ele diz assim: a política para Ezequias tinha tomado o lugar da confiança no Senhor. Confiou no homem. Jeremias já tinha dito isso lá no capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem. E infelizmente o rei Ezequias, naquele momento, confia. Mas olha que interessante, o texto vai falar de um rei aqui que não é Ezequias. O texto diz: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Quem é Jeoaquim? Logo após a morte de Ezequias, os seus filhos vão assumir o reino. E os filhos de Ezequias foram terríveis. Talvez um dos piores reis de Israel, Manassés. Sem dúvida alguma, um homem que fez mal diante dos olhos do Senhor. E Deus levou esse homem, depois de trazer tantos males ao povo de Deus. E outros reis foram surgindo, maus, maldosos, que não andaram de acordo com a vontade de Deus. Até que de repente surge um rei bom, um descendente de Ezequias, o rei Josias. Lembram desse texto do rei Josias? Com 8 anos de idade começou a reinar. E logo em seguida, ele toma uma decisão preciosa de fazer uma reforma na casa do Senhor. Olha o nível de espiritualidade do povo de Deus. Sabe o que eles descobriram nessa reforma? A palavra do Senhor que havia se perdido. É o tempo do rei, aliás, do profeta Jeremias. Ninguém mais conhecia as Escrituras, ninguém mais vivia as Escrituras. Jeremias, Isaías e tantos outros pregavam a palavra, mas ninguém sabia nada da palavra. Porque ela estava escondida no templo. E Josias, quando faz a reforma e trazem o livro da lei e começam a ler diante de Josias, ele se derrama diante de Deus, ele convoca um jejum, ele convoca a consagração do povo e um reavivamento acontece novamente. Que coisa boa, o povo voltou à palavra do Senhor. E quando o povo volta à palavra, a vida, a santidade, a glória de Deus é manifesta. E foi assim no reinado de Josias, um rei temente ao Senhor. Até que Josias, e não tem jeito, o único perfeito na Bíblia é Cristo, né? A Bíblia faz a questão de mostrar os erros e acertos das pessoas, só Cristo não errou. Apesar de Josias ser um homem muito temente a Deus, ele cometeu um erro. Havia uma batalha que você talvez já ouviu falar, a batalha de Carquemes. O império da Babilônia já havia destruído quase o império assírio. Os assírios tiveram que fugir da cidade de Nínive e buscaram aliança com os egípcios. Olha só, o Egito, que sempre brigou com a Síria, agora se unindo com a Síria para destruir a Babilônia. Mas nesse meio da batalha, quem é que aparece para guerrear contra os egípcios? Josias, que não tinha nada a ver com isso. Josias entra no meio, intercepta Faraó Neco do Egito, e por causa disso, o próprio Faraó diz: você não tem nada a ver com essa batalha. Mas ainda assim ele foi teimoso, ele quis guerrear contra o Faraó Neco, e ele foi ferido gravemente na batalha, e a partir dali a derrocada do povo de Deus foi feita. O grande rei Josias, um homem temente a Deus, morreu naquela batalha chamada de Batalha de Carquemes. Os egípcios se unem à Assíria para derrotar Nabucodonosor da Babilônia, mas Nabucodonosor destrói tanto os assírios quanto os egípcios e segue em direção a Judá. E ali não tinha mais o que fazer, Judá seria invadida em 3 momentos diferentes. O primeiro deles é o ano 605, quando o texto dá uma informação muito interessante, que nesse ano o rei Jeoaquim deixou de ser rei, foi levado cativo. Olha só a estratégia de Nabucodonosor: leva o rei, coloca outro para reinar no seu lugar, leva os sábios do reino e leva os utensílios do reino, do templo, da adoração do povo de Deus, tudo aquilo que era mais valioso para uma nação. Foi levado na primeira invasão. A segunda invasão, ele levou cerca de 10 mil judeus e levou o profeta Ezequiel
lá para o rio Quebar, né, onde ele vai ter a sua visão, ali também na região do rio Eufrates, mas mais especificamente às margens do rio Quebar. E aí a terceira invasão, ele destrói completamente o povo de Deus, o povo de Judá. 1/3 é espalhado pelo mundo todo para nunca mais voltar. 1/3 é morto a fio de espada e 1/3 é levado cativo à Babilônia na terceira invasão. Mas nós estamos na primeira invasão. Daniel chega aqui na primeira invasão. Jovens brilhantes, os melhores, as cabeças mais importantes do reino, todos foram levados cativos, sem amigos, sem família, sem sonhos, sem igreja, não tem mais templo para adoração. A tristeza está no coração do povo de Deus, como diz lá o Salmo 137, o salmo que demonstra a ida para o exílio. O povo de lá da Babilônia pediam que nós cantássemos, mas nós pendurávamos as nossas harpas. Como poderemos cantar em terra estranha? Não há motivos para cantar, eles estão entristecidos, eles estão chateados por tudo aquilo que aconteceu. E aí eu queria trazer para você algumas lições, ou para todos nós hoje, algumas lições interessantes aqui. A soberania de Deus nas tragédias da vida. Aliás, o texto todo, o livro inteiro vai falar sobre isso. Como Deus é soberano, apesar das tragédias da nossa vida. Deus está no controle de tudo, mesmo nos momentos mais angustiantes, mais difíceis. E aí, algumas lições a gente tem no texto. A primeira delas é que Deus é quem dirige todas as coisas. Deus é o Senhor que dirige todas as coisas. Vejam só o que diz os versos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Olha só. Então não foi a nação da Babilônia que venceu essa guerra por conta própria, porque tinha um exército melhor. Claro que não. Deus fez grandes milagres quando tirou o povo dele lá do Egito. Deus precisou da ajuda de alguém? Deus não precisa de ajuda de ninguém. Mas foi o Senhor quem entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha algumas coisas interessantes aqui. Quem entrega nas mãos é Deus, quem opera, quem governa é o Senhor. O futuro do povo não está ligado a governantes, não está ligado a impérios, não está ligado a forças militares. O futuro de todos nós está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas olha que curioso, o texto vai dizer o Senhor, e a palavrinha usada aqui é o Adonai. O Adonai significa o soberano, aquele que tem todas as coisas, tudo pertence a Ele, Ele possui tudo, e Ele domina sobre todas as coisas. É a mesma expressão de Isaías, lá no capítulo 6, enquanto todos choram pela morte de Uzias, eu vi o Senhor, o Adonai, assentado sobre um alto e sublime trono. Nosso Deus continua dominando sobre todas as coisas, até nas piores tragédias da nossa vida. Pode ser na enfermidade, na pandemia, no desemprego, pode ser no caos político ou militar da nossa nação, em qualquer situação. Deus continua reinando sobre todas as coisas. É o que Daniel logo de cara quer mostrar para nós. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. O nosso futuro não está nas mãos de governantes, não está nas nossas mãos, não está nas mãos da ciência, da medicina ou de qualquer outra área. A nossa vida, o nosso futuro está nas mãos do nosso Senhor, soberano Senhor, que a tudo possui e controla.